Olá, gente, tudo em paz? Graças a Deus, né? Que bom, mais um dia de maratona, Maratona Livres da Amargura. E que alegria poder, nesse tempo, compartilhar com você de instruções importantes nesse assunto que é um assunto muito amplo, né? Muito vasto, mas e tão profundo, mas com a graça de Deus a gente tem experimentado esse fortalecimento, esse toque, não apenas do conhecimento, mas dessa graça que opera em nossa vida. E eu fico feliz em poder saber que você está aqui junto comigo e nós estamos aqui nesta caminhada, todos nós unidos no mesmo propósito. Que coisa boa! Para quem não me conhece, né, tem muitos novos amigos que estão chegando. Eu sou Cristiano Arcoverde e eu quero convidar você, de fato, a permanecer comigo nesta Maratona Livres da Amargura. Eu tenho já um convite especial para você, porque eu estou preparando uma aula maravilhosa, onde eu vou mostrar a você que é possível se livrar da amargura em 4 passos. Vamos ter uma aula master no próximo dia 1º de julho, às 20 horas. E você não pode perder essa nossa aula. Nós estamos fazendo, na verdade, um tempo, né, onde estamos acrescentando valores, entendimento. Eu estou compartilhando nessa Maratona Livres da Amargura, que é uma preparação para essa aula, aqueles atalhos para que possa encurtar os seus caminhos, para você ficar verdadeiramente bem familiarizado nesse tema e também ser tratado nesse tema. E também há algumas dificuldades que surgem, né, para quem quer ser tratado nessa temática. Então, o meu convite já está feito, já está de pé para você. Nós vamos estar juntos nesta maravilha que será esta aula master dia 1º de julho. O convite está feito, tá bom? Para você participar, você vai precisar, no final da nossa live, do nosso momento, clicar no link que está na bio aqui do Instagram, ok? E você vai ter lá um formulário bem simples, só para a gente manter contato mesmo, e você vai ter todas as informações. E é muito legal a gente poder compartilhar nesse tempo desse assunto, né, que é tão importante. O tema de hoje, meu Deus do céu, o tema de hoje. O tema de hoje é: e se o outro não quiser? Faça a sua parte. Isso é um tema tão sério, porque quando envolve relacionamento, quando envolve uma outra pessoa na situação, né? Porque às vezes tem situações que envolvem apenas a nossa própria vida. E é mais ou menos assim, né? A gente normalmente leva nessa linha mesmo. Não, isso é comigo, eu dou conta de ajustar, de tratar. Maravilha. Mas quando se trata de situações de relacionamento, de uma mágoa, de uma tristeza, né? De alguma ferida, é algo que isso vai não depender apenas de uma parte. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje à noite. Porque diante dessa realidade, que é uma realidade presente em toda a vida do ser humano, né? Em todo relacionamento, e quando eu falo relacionamento, eu não estou me dirigindo apenas dentro de um contexto homem e mulher. Não, eu me dirijo num contexto geral, entre amigos, entre irmãos, entre familiares. Quando nós temos essa questão do relacionamento envolvido, obviamente que isso não está só conosco, não só depende de mim, né? E às vezes, né, a gente tem até uma frase que é muito dita, pelo menos aqui em nossa região, que é: se um não quer, 2 não brigam, né? E é uma questão que é bem delicada mesmo. Então, às vezes, tem muito disso, tá envolvido com uma situação que tem mais de uma pessoa envolvida.
Tem mais uma pessoa participando desse contexto. E aí, o que é que deve fazer? Ora, se um não quer, dois não brigam. Mas se o outro quer, briga. E se um não quer? Olha que problema a pessoa entrou ou entra. E às vezes, se não tem sabedoria para lidar com essas situações, se não tem aquela chamada inteligência emocional, que eu gosto muito de usar a expressão, né? Para nós, por exemplo, que cremos no Senhor, que somos cristãos, sendo direcionados pelo Espírito Santo, mas mesmo direcionados pelo Espírito Santo, sabemos que é um desafio nesse contexto do relacionamento. E aí, se o outro não quiser, como é que nós fazemos? Como é que nós podemos entender essa realidade? Já estou compartilhando com você uma questão bem delicada de relacionamento. E aí, o que é que nós podemos observar? E como nós podemos parar um pouquinho para meditar, para pensar um pouco de ser tratado nessa área? Você já procurou alguém para pedir perdão, por exemplo, ou para tentar uma reconciliação, e essa pessoa nem aí para você? Você já procurou nesse contexto que você está vivendo, e aí você procura essa pessoa e ela não tem interesse nenhum em manter um relacionamento com você, pelo menos um mínimo de relacionamento? E aí, como é que você deve ficar diante disso? Uma coisa importante que você tem que guardar é que, independente de qualquer situação externa, olha que coisa interessante, independente de qualquer reação externa, você, eu, cada um de nós precisamos fazer algo. Entender que, independente da reação do outro, independente da aceitação do outro, independente de como o outro vai se dirigir a nós, ou se nem vai se dirigir a nós, nós precisamos ter uma consciência. A consciência de que eu preciso guardar o terreno do meu coração. Eu preciso guardar as minhas emoções e fazer a liberação necessária, fazer a liberação do perdão necessário, e fazer essa liberação e entender que existem passos importantes para que isso aconteça. E independente da reação do outro, eu preciso estar bem comigo. Eu preciso estar bem com Deus. E é algo que não depende do outro, dá para perceber? Se nós pararmos para pensar um pouquinho, quando nós trabalhamos esse contexto de relacionamento, a chave, sabe, para uma restauração, ela começa em nós. E aí eu me lembro de uma história de um professor de geografia. E é interessante, eu sou professor também, né? Uma das minhas formações é na área de licenciatura, e eu sei como é desafiador para um mestre, em determinados períodos do ano, trabalhar a questão das avaliações dos alunos. Se você que está me assistindo, se você atua, né, desenvolve essa área profissional e vocacional do ensino, é bem possível que você em algum momento tenha passado por isso que eu passei e que eu passo quando eu estou num contexto de sala de aula, que muitas vezes há uma necessidade de um processo de avaliação. E ali, esse contexto, né, das provas, das avaliações, isso puxa muito do professor, né? Aqui na nossa região nós chamamos até de aula branca, não sei nem como é que na sua região está sendo utilizado esse nome, que é que o professor ele é remunerado por um período, por uma carga horária, para que possa desenvolver as suas atividades extraclasse, né? E aí o professor ele vai se debruçar para muitas vezes corrigir as provas dos alunos. E eu vou confessar para você, essa parte aí, meu pai do céu, ela é bem delicada mesmo, ela puxa muito da gente. E aí eu quero compartilhar essa história com você, porque eu sei como é delicado mesmo essa questão de
época de correção de provas, né? O professor leva as provas para casa, muitas vezes, faz essa correção. E aí havia um professor de geografia que estava nesse período de correção de prova. E agora, aquele professor debruçado, parecia que ele era a ilha e as provas eram o mar, cheio de provas ao seu redor para corrigir dos seus alunos. Só que, paralelo a essa correção, o seu filho pequeno, seu filho estava brincando na sala e desejando a atenção do seu pai. E aquele filho pedindo ao pai toda hora: papai, eu quero a sua atenção, papai, olha para mim, papai, vamos brincar. E aí, meu Deus do céu, você fica naquela, aquele professor ficou naquela: meu Deus, eu tenho essas tarefas para cumprir e eu tenho esse menino também maravilhoso que eu preciso dar uma atenção a ele, mas filhão, eu preciso terminar essas provas. E agora o pai tem uma ideia, o professor, papai, tem uma ideia, disse: já sei. E ele tinha um mapa mundi daqueles, né, grandes, todos os países, os continentes. E ele pegou e disse: filhão, nós vamos brincar um pouquinho. Vamos fazer o seguinte: eu vou fazer esse mapa, a gente vai brincar de quebra-cabeça. Eu vou pegar esse mapa e eu vou fazer uns cortes nele. Eu vou cortar o mapa. E ele começou a cortar o mapa. E ele disse assim: filho, na hora que você conseguir completar o quebra-cabeça do mapa mundi, papai vai deixar tudo e vai brincar com você. E aí o filho ficou já animado, porque para o filho aquele quebra-cabeça já estava sendo parte de uma prova e de uma brincadeira também. Sem que o pai menos esperasse, o filho agora, rapidamente, não deu 10 minutos, e o pai pensava que ele ia passar horas e horas. Não deu 10 minutos, o menino disse: papai, venha cá, eu concluí a minha tarefa, eu fiz o quebra-cabeça, eu consegui. E o pai disse: pelo amor de Deus, nem eu conseguiria em tão pouco tempo. Esse é um gênio, esse menino é um gênio. E agora, o que é que eu devo fazer? Eu vou lá, eu vou dar uma olhada nesse negócio. Aí foi lá, olhou, e o que aconteceu? Ele viu que o menino tinha cumprido a prova. E ele disse: meu filho, por favor, me explica. Explica para mim. Como você conseguiu resolver esse mapa logo? Esse mapa mundi tão grande. Como é que você conseguiu resolver esse mapa mundi tão grande? Papai, atrás do mapa tinha um corpo humano. Olha aqui, ó. Aí, e eu fui vendo onde era o dedo, onde era o braço, onde eram as pernas. E foi muito fácil, papai, porque eu saí montando o corpo humano e depois eu ia ajeitando e eu consegui fazer o mapa rapidamente. E o pai ficou impressionado. E qual é a lição que nós podemos tirar dessa história? Às vezes nós queremos resolver as questões do mundo todo, né? Nós queremos resolver as questões e estamos muito preocupados com o que o outro vai reagir, como o outro vai reagir, como o outro vai proceder comigo. Será que o outro vai me aceitar? Será que o outro vai aceitar meu pedido de desculpas? O meu pedido de perdão? Será que o outro vai aceitar uma reconciliação? E agora eu trago para você essa questão dessa criança, que ele resolveu o problema dele, cumprindo a sua tarefa, resolvendo com o individual, com o pessoal, com o ser humano. Resolve o ser humano, que o mundo vai ficar melhor para resolver. Sabe que isso nós podemos trazer para relacionamentos. Às vezes, e se nós começarmos a entender que se o outro não quiser, independente do outro querer o meu perdão, a minha desculpa, ou a minha reconciliação, ou não, mas se eu tiver bem diante disso, eu vou te dizer, eu estarei no meu mundo melhor. E eu tenho certeza que o mundo ao nosso redor também será melhor. Também vai ser muito melhor.
E aí o que é que nós precisamos fazer? E é por isso que é o nosso tema. E se o outro não quiser o teu perdão, se o outro não quiser o teu reconhecimento, se o outro não quiser estender a mão, como a própria Bíblia diz que podemos estender a destra da comunhão. E se o outro não quiser, fica tranquilo, faça a sua parte, resolva o seu coração e o seu mundo vai se alinhar. E sabe o que acontece quando você resolve aqui dentro, resolve perdoar, resolve, mesmo que você se sinta injustiçado diante de alguma situação, mesmo que você se sinta mal pelo mal que fizeram a você, quanto mais você remoer isso dentro, quanto mais você trouxer isso dentro de você, sabe o que é que vai acontecer? Mais o teu mundo vai estar difícil. Por quê? Porque isso vai começando a trazer repercussão nesse mundo que se chama a tua vida, a sociedade, até mesmo a tua família. Vamos para essa célula máter da tua família. Quantas pessoas estão aí mal resolvidas por dentro, porque elas estão mal resolvidas, porque elas estão não querendo encarar a situação de fazer a sua parte. Se o outro não quiser, deixa eu te dizer sinceramente, se o outro não quiser, é um problema dele. Se o outro não quiser, e aí você pode até estar dizendo, mas você está sendo muito duro em relação a isso. Não, sabe por quê? Porque as decisões estão relacionadas ao coração, as decisões estão relacionadas à nossa vida. Então eu respondo por mim, você responde por você. Agora tem uma chave importante aqui que eu quero compartilhar com você. E essa chave pode ter certeza que é uma base para você resolver se o ser humano que está embaixo desse mapa mundi. Dá para entender? Se encontra em Romanos, capítulo de número 12, verso de número 18, que diz assim: se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, ele traz essa consciência para nós de que no que depender de mim, no que for possível, no que depender de mim, eu vou ter paz com todos os homens. Então, se o outro não quiser, se o outro não aceitar, se o outro não fizer, faça a sua parte. Por quê? Porque assim você vai estar resolvendo o seu mundo interior e, consequentemente, resolvendo o seu mundo no núcleo familiar, no núcleo profissional, no núcleo sacerdotal, no núcleo espiritual, não tenha dúvida, no núcleo da sociedade, da comunidade, da sua vizinhança, enfim. Faça a sua parte. Não espere algo que você possa dizer assim, ah não, mas eu quero, já viu que tem gente assim? Ah não, mas ele tem que dar o primeiro passo. Já viu mulher ou marido, às vezes quando estão chateados, estão brigados, né? Às vezes aquele filho chateou a mamãe, e a mamãe está assim, muito entristecida, ou o filho está muito entristecido, e diz assim, não, que ele deu o primeiro passo. Por que ele deu o primeiro passo? Eu mostrei para você algo, no que, se possível, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. E isso é importante para mim e para você. Faz a sua parte. Se o outro não quiser, problema do outro. Se o outro não quiser, meu irmão, fica tranquilo. A Bíblia diz assim, lá em 1 João, é muito interessante esse verso. Eu quero compartilhar esse verso com você, posso? Quero compartilhar. Sei que você quer ouvir essa verdade sagrada. 1 João, capítulo 3, diz assim, olha que interessante. Nós estamos nessa maratona maravilhosa, Livros da Amargura. Nossos encontros, meu Deus, eu tenho ficado tão impactado, tão feliz em poder estar ajudando pessoas e saber que muita gente já tem mandado sua mensagem também, já tem reconhecido, já tem experimentado muita transformação, e eu sei que isso é só o começo, né? Mas eu quero ler esse texto de 1 João, capítulo 3, que é bem interessante. Olha o que a Bíblia diz. Amados irmãos, olha o que diz. Amados, se o coração não nos acusar, temos
confiança diante de Deus. Então, quando nós resolvemos o nosso coração, quando nós reconhecemos diante de Deus, quando nós oramos, pedimos perdão a Deus, quando nós buscamos essa outra parte, porque é um princípio que eu coloco dentro de mim, é algo importante. Se você falhou com Deus, você resolve com Deus a situação. Se você vivenciou uma falha com o teu próximo, você resolve com Deus e com o teu próximo. E esse resolver, muitas vezes as pessoas pensam que o resolver é ter o sim ou a aceitação do outro. Não importa a decisão do outro. O seu sim é que tem que estar presente. Tem que começar de você. Essa posição de entender que você precisa resolver o seu coração. O ser que está nesse mapa, que é a sua vida, que é a sociedade, resolve primeiro você. Esse é um grande problema. Muita gente joga para o outro a responsabilidade. Muita gente joga para o outro, mas se ele der um passo, eu vou dar um outro passo. Não, seja você a dar o primeiro passo. Agora tem algo interessante para a gente analisar. E algo muito importante para a gente perceber. A Bíblia é tão maravilhosa que ela mostra claramente esse contexto de relacionamento. Se você quiser qualquer resposta sobre qualquer assunto, você pode encontrar e irá encontrar nas Sagradas Escrituras. Certamente. Interessante o seguinte, muito interessante. Jesus tratou sobre situação entre irmãos, você sabia? Jesus tratou de situação entre pessoas que até professam a mesma fé. Ele diz sobre igreja, sobre irmão, sobre relacionamento. E tem algo aqui que eu quero deixar para você, porque sabe, eu amo, é uma das maiores alegrias que eu tenho, é poder encurtar caminhos dentro do ensinamento que o Senhor traz no meu coração. E com isso aqui, é uma demonstração de Deus para a gente poder resolver muitas coisas. Fico feliz demais de poder estar contribuindo. Mateus capítulo de número 16, ele diz assim, olha o que diz, 16 não, vamos para um outro. Mateus capítulo 18, eu errei só a referência, mas estamos aqui de volta, aleluia. Mateus capítulo 18, verso de número 15, Mateus 18, 15 diz, se o teu irmão pecar contra ti, olha que princípio importante, viu? Que ele vai dar agora para nós. Uma coisa, ele está dizendo o quê? Teu irmão. Esse irmão pode estar relacionado e está relacionado a um contexto de irmandade cristã, sim, somos irmãos em Cristo. Agora, também pode estar relacionado a outros contextos da nossa vida. A gente pode entender que esse princípio ele é o mesmo. Olha o que a Bíblia traz para nós como uma chave, um princípio importante nesse contexto de como você lida com uma situação de ressentimento, ou de alguma intriga, ou de algum desafeto, e aí, ou de alguém falhando com você. Olha, se o teu irmão pecar contra ti, aí diz a Bíblia, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Preste atenção. Aqui está claro para mim, espero que esteja claro para você. Se alguém falhou numa história com você, Jesus não diz para você ficar esperando ele vir. Jesus diz o quê? Vai ter com ele. Aí onde é que muita gente diz, mas pelo amor de Deus, se eu for ter com ele, vai ser uma quebradeira. Se eu for ter com ele, vai ser complicado. Se eu for ter com meu marido agora, meu Deus do céu, vai ser complicado. Se eu for ter com minha esposa agora, vai ser complicado. Se eu for ter com meu chefe agora, vai ser... Deixa eu te dizer uma coisa. É claro que nós devemos saber o tempo e o modo
E é claro que a própria Bíblia diz que a resposta branda vai desviar o furor. Então, se há naquele exato momento um furor, tem calma, fica tranquilo, vai ter a hora. Mas que não seja uma hora da fuga, ou uma hora de um deixa para lá prolongado, não. Que não seja assim, que se entenda a hora. E aí, o que é que a Bíblia está dizendo? Vai arguí-lo entre ti e ele só. Aí onde é que tem muito problema. Por quê? Porque quando acontece uma situação de falha de alguém para com outrem, esse outrem muitas vezes, sabe o que é que faz? Vai espalhar para os outros. Não é a forma certa. Deixa eu te dizer, isso muitas vezes vai fazer com que a situação uma situação pior ainda mais. Mas olha o passo a passo que o Senhor dá. Teve uma falha, teve alguém que falhou contra você, vai até ele, conversa. Agora tem um detalhe interessante. Deixa eu compartilhar com vocês. Um dia, um irmão chegou para mim e disse, olha, eu estou muito chateado com uma pessoa. Chateado demais, fulano de tal falhou comigo. Meu Deus do céu, eu estou aqui. Olha, meu Deus do céu, foi muito grave o que ele fez comigo. Se foi, meu irmão, conta a história direito aqui para mim. E ele contou a história. Só que no que ele contou, algumas coisas, ele também tinha dado ocasião. Eu disse a ele, faça o seguinte, chegue para essa pessoa com sabedoria, chegue para essa pessoa com humildade no coração, reconheça a parte do seu erro. Você não vai inventar conversa, mas você não reconhece que falhou em uma parte também? Reconheça essa parte que você falhou. O que você vai fazer? Você vai reconhecer essa parte que falhou e vai conversar com ele, vai tratar com ele. E aí, meus amados, ele disse, ótimo, eu vou lá, eu vou fazer isso, eu vou lá. Algumas semanas depois, esse irmão chegou para mim e disse, olhe, deu certo não, piorou a situação. Eu disse, por que piorou? Eu te ensinei certinho, sabe? Tem coisas que se você cumprir o passo a passo, você vai experimentar a benesse desse cumprimento. E ele disse, não deu certo. Eu disse, agora vem cá, me explica, como é que você fez? O que você fez que piorou a situação? Como é que foi a conversa que você teve com ele? E ele disse para mim, olha, eu cheguei para ele e disse assim, eu vim aqui lhe pedir perdão, porque eu sou crente, sou cristão, e eu tenho que lhe pedir perdão mesmo sabendo que você está todo errado. Meu Deus do céu. Mesmo sabendo que você está todo errado. Pronto. Para que ele foi dizer isso? Acabou, meu filho. Situação complicou do relacionamento. Coisa ficou séria. Piorou mais a situação. E ele chegou e ele disse, meu amado, eu disse para você ir com humildade, reconhecendo a sua parte. Porque independente se o outro quer reconhecer ou não, você fez a sua parte. Guarde isso. Não tem coisa melhor do que você deitar sua cabeça no travesseiro, dormir em paz, dormir tranquilo, dormir tranquila. Por quê? Porque você fez a sua parte. Jesus ensinou para nós, ele disse, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Agora vai com sabedoria. Já entendeu, né? Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Maravilha. Relacionamento firmado. Agora, se porém não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento das 2 ou 3 pessoas, duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Esse é o segundo passo. O problema é que muita gente quer ir para o segundo passo sem ver o primeiro. Faz o primeiro passo. Não deu certo? Traz pessoas, agora pessoas que têm consciência, pessoas que são da paz. Traz
Se você conseguir, ganhou seu irmão. Mas se ele não te atender, percebe, primeiro passo, se ele atender, beleza. Se não atender, vai para o segundo passo. Segundo passo, se ele atender, beleza. Se não atender, vai para o terceiro passo. E que terceiro passo é esse? Terceiro passo é, se não atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir, consideram como gentio e publicano. Sabe o que é isso? Esse é o último passo, ou o último estágio, onde você fica tranquilo, completamente tranquilo, que fez sua parte em todo o tempo, cumpriu todos os passos. E cumpriu os passos direitinho. E esse texto é a demonstração clara, é a demonstração direta e objetiva que não precisa se preocupar com o outro lado. Em primeiro lugar, você, trate você, libere seu coração, você, faça a sua parte. Você está comigo? Você está compreendendo? Fazer a sua parte vai ser bênção para a sua vida. Eu tenho certeza que fazendo a sua parte, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se depender de vós, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. E como é que é essa paz? Como é essa paz? No que depender de você, faz a sua parte. E fazendo a sua parte, você vai estar andando tranquilo, em paz, feliz e sorridente, reconhecendo que valeu a pena cumprir esse passo a passo tão importante para você. Agora, deixa eu compartilhar algo com você. Às vezes, as pessoas elas não querem fazer essa parte porque elas têm vergonha. E elas têm a vergonha de que a vergonha porque muita gente já sabe da intriga, né? Muita gente já está sabendo da discussão, do problema. E às vezes ela fica assim, não, mas eu não vou fazer. Só que ela não faz por causa de muita gente. E aí o que é que acontece com ela? Ela permanece na condição da dor, da amargura, da mágoa, do sofrimento. E sabe o que é que isso vai acontecendo? Isso vai causando mais males para a sua vida. Fazer a sua parte vai te curar. Fazer a sua parte vai te fazer dormir tranquilo. E é por isso que eu dei o conselho. Evita estar compartilhando. Às vezes acontece, por exemplo, o marido teve uma briga com a esposa e a esposa agora vai e chega para a mamãe e diz: mamãe, meu marido brigou comigo. Agora já tem mais uma pessoa que está envolvida na situação, porque agora está olhando para o marido e está dizendo: olha, ele está maltratando a minha filha. Agora já tem mais uma pessoa que está chateada com o marido. Só que no outro dia, olha que coisa séria, que armadilha pesada. Por isso tem a sabedoria. No outro dia, o que acontece? No outro dia, tá lá, o marido conversou com a esposa, reconciliou, pediu perdão, a mulher entendeu. Às vezes a mulher contou para a mamãe a parte do marido, mas não contou a parte dela. Repito, isso acontece vice-versa às vezes também. E aí, o que faz diante disso? Agora os dois estão vivendo bem, estão vivendo numa maravilha. Só que uma sementezinha ficou plantada agora no coração da mamãe, que agora está olhando, e muitas vezes aí vai começar um processo. Olha como a situação é ampla, como esse tema é amplo. Por isso que nós estamos nessa maratona. Essa semana toda aqui, meu irmão. Toda essa semana, 10 da noite, você está sendo edificado e está aprendendo. Eu também estou sendo edificado também. Mas eu vou te dizer, quando essa mamãe, agora ela começa a ver, e olha aquele homem, chateada agora com ele. Olha a bola de neve mesmo, a situação que fica complicado. E sabe o que é que acontece às vezes? É que as pessoas, quando elas fazem isso, elas não voltam para desfazer o que elas fizeram. Isso é mais sério ainda.
E como é voltar para desfazer o que fez? É a filha chegar para a mamãe e dizer: mamãe, me perdoe, olha, deixa eu lhe dizer, faltou lhe dizer uma parte que foi minha também. Opa! E deixa eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Isso aqui é tema até para outro momento da gente compartilhar. Isso, inclusive, tem a ver com manipulação também, viu? Você já parou para pensar nisso? Mas isso aqui tem muito pano para manga. Tem muita coisa para a gente poder compartilhar. Aí o que acontece? Você não volta para resolver aquilo que você fez e tem situações... Isso é mais sério ainda. Tem situações que alguém faz assim. Tá aqui a questão. Tá aqui, vou apagar aqui só para não aparecer, para não fazer propaganda. Tá aqui a situação. O relacionamento. Aí essa pessoa chateada, com raiva, pega isso aqui. Risquei seu nome no meu caderno. E aí começa, fez isso, sobe na montanha e faz assim, ó. Só que tem uma hora que a ficha cai. Entenda a minha expressão, da besteira que fez. Ou há uma hora que a ficha cai porque encontrou um contexto de reconciliação, mas agora já tem muita gente sabendo que houve problema. Agora vai fazer o processo reverso, você já sabe nas suas decisões, você já sabe nos seus relacionamentos, você já sabe com as suas palavras, você já sabe para guardar seu coração. E se o outro não quiser, já deu para entender, né? Não se preocupa não. Agora, se você está nessa situação e você é esse que rasgou tudo, e espalhou, e já não consegue mais catar, colocar, trazer de volta, você precisa encontrar o caminho de arrependimento, de confissão para Deus, de romper o orgulho e buscar a reconciliação. Se o outro não quiser, faça a sua parte. Esse foi o nosso tema de hoje, do nosso momento de maratona. Maratona Livres da Amargura. E eu tenho esse convite especial para você. Essa maratona são várias lives, são 9 lives que nós estamos fazendo em preparação para uma aula especial que eu vou estar fazendo no dia 1º de julho, às 8 da noite. E se você quiser ter mais informações, se você quiser inclusive participar, eu tô montando, inclusive, na verdade já montei um grupo no Instagram, no Telegram, né? No Instagram a gente já tem um bem grande aí. No Telegram você vai fazer o seguinte: quando terminar a live, você vai no link que está na bio. Eu sempre ficava me perguntando o que é bio. Bio, será que é Severino? Será que é Severino? Não, não é Severino não. Bio está relacionado à vida, ao histórico, né? Depois eu fiquei sabendo, né? Ao histórico. E aí você vai lá no link que está lá na bio, você vai ter muitas informações, inclusive informações sobre como participar desse grupo no Telegram, como estar inscrito nessa maratona para saber os detalhes dessa aula especial que eu vou estar fazendo no próximo dia 1º de julho. Meu convite está feito para você. Por quê? Porque eu quero mostrar a você que é possível sim, em 4 passos, romper essas dores que a amargura causa, romper as dores que esse processo tão ruim que é da mágoa, da tristeza, pode ter certeza, você vai aprender e vai romper todas essas coisas, tá bom? Espero que tenha sido bom para você. Agora vamos na segunda parte da nossa live de hoje, do nosso momento de hoje. Você vai, né? Depois que terminar, você vai lá na bio, fazer a sua inscrição, participar lá do nosso grupo no Telegram e é bênção. Nosso segundo momento de hoje, eu tenho uma convidada muito especial. Nós vamos conversar um pouquinho com ela.
Deixa eu ver aqui onde ela está. Maravilha, cadê? Não, deixa eu ver aqui. Julie. Deixa eu achar aqui, Julie. Ela é a minha convidada de hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Esse tema de hoje. Juliana, onde você está? Se você puder, manda novamente a solicitação, porque não está aparecendo aqui para mim não, tá bom? Tá? Então, se você quer saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, faz lá a tua parte, ok? Entra lá, clica no link da bio e você vai participar desse grupo maravilhoso do Telegram e também participar da nossa maratona, né? E da nossa aula. Na maratona você já está ligado aqui participando, mas vai estar sabendo mais, vai se inscrever nessa maratona e vai participar da nossa aula especial. Vamos ver agora se ela chegou. Nossa convidada de hoje. Opa. Maravilha, ainda não. Pode mandar, Júlia, o convite, tá? A solicitação. Maravilha. Que bom. Vamos lá. Mais uma tentativa aqui. Estou procurando. Vamos achar aqui. Pronto. Chegou aqui agora. Oi, pastor. Maravilha. Minha filha. Tudo bom, Júlia? Tudo Que bem? coisa boa. Muito bom, viu? Você poder estar participando comigo dessa maratona Livros da Amargura. Que coisa boa, viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom demais estar aqui. Bom demais. Você é natural de onde, Júlia? Eu sou natural de Brasília, pastor, mas estou morando Natural em de Campina Grande Brasília. já vai aí para quase 5 anos. Muito bom, muito bom. E, João, me diga uma coisa. No que essa mensagem Livres da Amargura ajudou você, está ajudando você nessa caminhada? Então, pastor, tem me ajudado a saber me relacionar melhor com as pessoas, né? Eu vejo e já passei por algumas situações de pessoas ficarem amarguradas comigo, sem eu saber. Olha, Ó. isso é interessante, é sério, é muito sério, acontece. Eu creio que outras pessoas já passaram por isso também, né? E aí depois a pessoa vem falar comigo e tal, pedir perdão, ou até expor a situação, né? Falar que tá chateada comigo e o motivo. E aí isso me deixa assim, nossa, mas o que que eu fiz pra você, né? E aí, através do que ela fala e tudo mais, eu perceber que às vezes a gente pode causar coisas nas pessoas sem nem perceber, sem nem saber. Às vezes a gente pode magoar pessoas, né? Tratar elas de uma forma que pra gente é natural e para as pessoas não. Por exemplo, eu já passei por algumas situações até culturais por causa da diferença de cultura, né? Brasília, Campina Grande e Sim. e aí no Nordeste, por exemplo, a forma de lidar é diferente da minha cultura na minha região. O Brasil é um país cheio de culturas. É. Eu gosto de dizer, eu viajo muito, né, no Brasil e ministro aulas, palestras, enfim. E eu gosto de dizer o seguinte, são muitos Brasis, né? É, exatamente. Inclusive, eu lhe conheci em Brasília mesmo, né? Foi meu professor de história da igreja. Eu só Ó, precisava confirmar se você era
Eu só precisava confirmar se você era natural de lá, mas eu dei aula com Sim, você em Brasília, não foi, Jô? foi isso mesmo. Antes mesmo de eu Sim, ir aí você estava falando. para Campina Grande. Oi? Antes mesmo de eu ir para Sim. Campina Grande, né? Sim, Isso. aí essa questão cultural eu já passei por algumas coisas. Por exemplo, em Brasília a gente é um pouquinho indireto demais, muito preto no branco, né? Chega, ó, é isso, pronto, Uhum. isso daqui eu não gosto. Então, até questão básica, por exemplo, de antes de chegar na pessoa para pedir alguma coisa, perguntar como é que ela tá, se ela tá bem, tudo isso. Não é tanto da cultura de Brasília a gente fazer isso, entende? Às vezes, quando você tá na pressa, Uhum. só chega, ei, eu preciso disso, me ajuda. E aí, vai-se embora. Vai. Aí, em Campina Grande, né, as pessoas já ficavam assim: eita, bom dia, boa tarde, você tá bem? Tudo bem com você? Entendi. Entendi. Então, e aí desculpa, bom dia, boa tarde, você pode me ajudar nisso? Entendi. Então, já passei por Entendi. situações, tanto em Campina Grande quanto em Brasília, já passei por situações de, às vezes, as pessoas ficarem mesmo magoadas com algo e até gerar uma amargura na pessoa, né? E sem eu nem saber tanto assim o que eu tinha feito. E aí isso me ajudou muito a aprender a me relacionar com as pessoas, a observar mais a cultura, a observar mais a personalidade da pessoa também. Tem gente que gosta de conversar e que você precisa conversar com ela antes e ter um bom relacionamento, né, com ela, de conversa mesmo. E tem gente que não, que se você chegar para ela direto ao ponto, ela vai estar aqui te entendendo super. Né? Então eu aprendi muito Entendi. isso. Inclusive com uma pessoa que me mandou um pedido de perdão e tudo, e eu nem sabia que ela tinha uma amargura comigo. E aí quando ela mandou aquilo, eu fiquei, nossa. E aí o senhor estava falando, né, de que existe a nossa parte a ser feita. E que a gente tem que reconhecer que a gente também fez alguma coisa. E aí é exatamente isso. Por exemplo, exatamente isso, né? De eu preciso reconhecer que eu também fiz algo. A pessoa ela não ficou chateada sozinha. Só se for uma pessoa muito, muito Uhum. doida. Mas, mas no geral a pessoa não fica chateada sozinha. Eu com certeza fiz algo também que levou ela a ficar magoada, a ter alguma amargura contra mim, algo do tipo. E aí, a partir do momento que eu reconheço isso, eu posso melhorar a forma como eu me relaciono com as pessoas. Eu posso crescer, amadurecer, aprender a tratar melhor as pessoas, né? Então, basicamente isso. Perfeito. E existe Muito também bom. Olha aqui, Pode falar. pode falar. Fica à vontade. Eu ia falar que existe também o lado da pessoa, né? Que ela também precisa reconhecer que existe algo nela a ser tratado se ela está ficando chateada com algo, né? É os dois lados. Eu preciso melhorar e a pessoa também precisa melhorar, porque se ela tá com amargura com algo, ela tá andando fora de amor. E aí ela também Uhum. provavelmente tem coisas, traços da personalidade dela que ela precisa melhorar, ou até traumas que levam ela a entender coisas erradas, né? São muitos fatores. Uhum. E é interessante, né? Por isso que eu estava até compartilhando, e o nosso tema de hoje é: se o outro não quiser, faça a sua Uhum, parte, porque também tem um detalhe importante nisso, inclusive que você está falando. Muitas vezes as pessoas elas ficam chateadas com outras pessoas, né? Mas aquela outra pessoa nem sabe que é. fez como você está relatando, né? Então, Uhum. é por isso que a própria instrução é: se houve algo, que houve uma falha de uma parte, por isso que Jesus disse, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Isso. E aí, por exemplo, se essa pessoa não tivesse te procurado, você não teria tido nem a consciência de que teria acontecido alguma coisa. E às vezes Uhum. acontece, né? E às vezes, né, Ju, até já, às vezes acontece o seguinte: da pessoa ela começar a esfriar o relacionamento e aí você ficar pensando assim: O que meu que eu Deus, fiz, mas né? fulana, né? Ou Beltrano, fulano, eu era tão amigo dessa pessoa,
mas de uma hora para outra esfriou o relacionamento, ela não quer mais contato. O que Uhum. que aconteceu, né? Então, se você não sabe o que é que aconteceu e chegou a ter essa percepção, a dica é, chega até essa pessoa e pergunta, tá tudo bem, eu fiz alguma coisa que te magoou? Se fiz, me diga, por favor, porque eu quero resolver, eu não quero continuar com essa barreira, né, de Uhum. relacionamento. Mas também tem situações, eu passei por uma situação um dia em que uma pessoa chegou, uma irmã chegou e disse, olha, eu queria, eu queria lhe pedir perdão porque eu fiquei muito chateada com você por uma palavra que você me disse. E eu disse, minha irmã, por favor, me diga uma coisa. O que é que eu disse para você? Qual foi a palavra que te chateou? Porque essa é uma outra questão também, né? Às Uhum. vezes, Acontece. as pessoas elas dizem assim, ah, me perdoe por ter ficado chateado, ou me perdoe por isso, mas não quer dizer o que é. É. Isso é perigoso, né? Então, é importante que se abra e se diga o que está acontecendo. Para quê? Para que isso não se repita. Né? A situação que ocasionou a mágoa, a tristeza, isso não fique repetindo, não fique sendo repetida pela outra pessoa. E aí, ela chegou para mim, quando ela falou o que aconteceu, quando ela me lembrou a conversa, a fala que eu tive, eu disse, minha irmã, pelo amor de Deus, eu não tive essa intenção nenhuma. Meu posicionamento foi exatamente esse, para te preservar de uma outra situação que estava acontecendo. E Interessante. você lembra dessa outra situação? Aí ela disse, eita, é mesmo. E agora a ficha caiu. Entendeu? Então, assim, é muito sério. Então, por isso que é importante fazer a nossa parte e buscar essa outra pessoa, né? É, isso Qual é relacionamento, né, pastor? Exatamente. Diariamente a gente vai ter situações para lidar. Exatamente. Então, é muito importante, né, a gente ter esse cuidado. Hoje, eu falei, né, o nosso tema é justamente esse, se o outro não quiser, faça a sua parte, mas que bom que o outro fez a parte dele. Olha como houve Uhum. cura, como houve restauração. Quando vocês tiverem essa conversa, houve um reatar de relacionamento, como é que ficou a relação depois disso? Então, na verdade, a gente não tinha um relacionamento tão próximo e eu não tinha, Sim, como eu não sabia de nenhuma situação, eu nem imaginava, então aquilo entendo. para mim não gerou nada. Eu acho que nesse caso é ter a maturidade que o senhor teve aí, né? Por exemplo, de a pessoa chegar para te dizer que tinha uma amargura e aí Uhum. você, por mais que você não soubesse daquilo, você tem a maturidade de não deixar que aquilo gere uma amargura em você. Porque já teve Sim, situação também. também de, por exemplo, alguém vir me pedir perdão ou dizer que ficou chateado comigo por algo, e aí aquilo gerar em mim uma chateação com a pessoa. Porque eu fiquei pensando, caramba, eu super confiava nessa pessoa e ela vem me apresentar isso, falar dessa forma, pensava isso de mim, e aí aquilo começa a gerar uma amargura, uma chateação, né? Então, a gente também, quando alguém vem, a gente também precisa ter a maturidade de falar: nossa, você pensou isso, mas olha, você se enganou. Eu queria dizer isso não foi o que eu quis dizer, isso não foi o que eu quis gerar para você. Me perdoa e ficar livre daquilo também. Não deixar que aquilo te gere uma desconfiança com a pessoa. Pelo contrário, né? Se ela veio te procurar para falar algo, então que bom que ela me procurou. E eu preciso ficar bem com aquela pessoa e comigo mesma. Muito bom. Julie, obrigado, minha filha, por participar Nadinha, conosco pastor. nesse momento tão especial, né? Trazendo um pouquinho da tua experiência, inclusive nessa mensagem também, né? Você é leitora também dos livros, né, Julie? Sim, seus livros são maravilhosos, pastor. O senhor é incrível Oh, que demais. coisa boa. Oh, minha filha, graças a Deus. Então, eu espero que essa mensagem, Livros da Amargura, continue te abençoando agora nessa preservação, né? Porque essa é uma mensagem que não é apenas para quem está numa situação pesada, né? Dentro dos estágios da amargura, mas também de preservação, né? E isso é muito bom. Obrigado, mais uma vez, Nadinha. por estar conosco aqui, compartilhando um pouquinho da tua experiência, tá bom? Obrigada, pastor, pelo convite. Tchauzinho. Fica na paz, minha filha. Tchau, tchau. Olha aí. E assim nós estamos encerrando, né? Eu estou encerrando esse nosso momento,
né, de hoje, onde nós vivemos a Maratona Livres da Amargura, em preparação para uma aula master, uma aula maravilhosa, no dia 1º de julho. E eu espero você também, não apenas na nossa próxima live, né, que acontecerá amanhã às 22 horas, mas também eu espero você clicando lá no link da bio, lá do Instagram, tá certo? Ou quando você encontrar aí em alguma rede social, mandando clicar no link que eu estou aparecendo, mandando convidar você, né? Ou convidando você para participar da maratona, não deixa de participar e de também enviar isso para os teus colegas, para os teus amigos, para os teus familiares e para quem você sabe que está passando por um momento delicado nessa temática da amargura, do ressentimento, da mágoa, tá bom? Então, fica a dica aí para você, tá certo? Eu vou estar encerrando agora, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos aqui nessa live e todos esses dias livres da amargura. Nós felizes demais, tá bom? Que Deus continue abençoando. Muita gente mandando pergunta, muita gente participando. Eu agradeço de coração a todos vocês. E é sempre bom estar ligado aqui junto com você nessas nossas lives na Maratona Livres da Amargura. É isso aí. Eu sou Cristiano Arcoverde e eu quero, nesta aula master, ensinar você, mostrar para você que é possível livrar-se das dores da amargura e ser restaurado em passos importantes para a sua vida. Fica na paz. Noite de bênçãos. Valeu. Tchau, tchau.